Não sabemos o que nos espera. Esta é uma grande realidade que estamos vivendo continuamente, ainda mais nesses dias, ainda mais nessa vida, né? Nós não sabemos nada do que nos sobrevirá. Mas eu queria compartilhar com vocês este texto aqui. Vamos ao nosso texto. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram ao barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te, e logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E toda essa história que é apresentada aí, ela se passa com gente comum, gente como a gente que tem um propósito, gente que tem um ideal, gente que está no mesmo barco, ainda que com circunstâncias diferentes, mas estão no mesmo barco. Gente que está querendo chegar a um destino. Todos nós temos um destino. E nessa história, ela vem revelar algumas verdades para a gente. E essas verdades que eu queria que ficasse enclausulado dentro da tua cabeça, do teu coração, e você pudesse meditar um pouco nelas. A primeira, ela fala que a proposta de Jesus era chegar do outro lado. Vamos chegar para o outro lado. Ele diz assim, no verso 75, passemos para outra margem. Isso me dá a ideia de prosseguir. Jesus, ele diz, eu fiquei imaginando assim, poxa, Jesus disse que era para chegar no outro lado. Os discípulos, ainda que houvesse toda a circunstância, ainda que viesse a tempestade, destruísse o barco, eu fico imaginando que se tivesse uma tábua apenas, os 12 estariam sentados na tábua e iam chegar do outro lado, porque ele disse, vamos chegar do outro lado. E é tão bom saber que quando Jesus diz assim, passemos para outra banda, ele garante. A segunda coisa que a gente aprende aqui, e que a gente pode ver aqui nessa história, é que as circunstâncias da vida, elas sempre vão acontecer. Fala que algo inesperado, o verso 37 fala que algo inesperado aconteceu. Veio um tremendo vendaval, grandes ondas e muita água entrando no barco. Era algo inesperado, ninguém estava premeditando que isso iria acontecer. Assim como também nós não premeditávamos que toda essa situação nos sobreviria. Essa situação da Covid, essa situação da pandemia, a morte, as tragédias, as percas. Ninguém imaginava isso, mas elas acontecem. E ela está suscetível a qualquer pessoa. Ninguém está escape de acontecer os imprevistos da vida. Ela vai acontecer. É uma verdade que nos aponta aqui. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus estava dormindo no barco, está no verso 38, ele dormia na polpa. E João ele ainda acrescenta alguns detalhes, assim que havia um travesseiro e Jesus estava lá na polpa, dormindo. Enquanto isso, a tripulação, aquelas pessoas que estavam no barco lá, estavam angustiadas por tanto medo. Angustiada pelo medo, angustiada pelas circunstâncias. Todavia, eles estavam sabendo que Jesus estava lá no barco. E eu fico a imaginar como muitas vezes você também está nessa situação, está com medo, achando que Jesus está dormindo, achando que Jesus está inerte, Jesus não está fazendo nada.
E essa situação, ela muitas vezes ela vem sobre você e você fica angustiado porque você acha que Deus não está fazendo nada, que Deus está inerte, que Deus não fez nada pela minha vida, não fez nada pelo meu filho, não fez nada pela morte do meu marido, não aconteceu, Deus não fez nada. Isso é um equívoco. A quarta coisa que a gente aprende aqui é que Jesus se levantou. Jesus se levantou e tomou uma postura que deveria ser tomada. Repreendeu os ventos, repreendeu as águas e houve uma grande bonança. Jesus se levanta sempre no momento certo, não no meu momento, mas no momento que ele acha que é necessário. A gente precisa entender que Deus não está aqui para cumprir o nosso capricho, Deus está aqui para fazer o que é certo. E no momento certo, achamos que o momento certo é o momento que a gente define como certo, mas muitas vezes não é. Eu quero dizer para você que Jesus se levantou no momento certo para libertar o oprimido, levantou no momento certo para curar o aleijado, o homem que tinha a mão mirrada, o filho da mulher que tinha acabado de falecer, levantou-se no momento certo para dizer a Lázaro, vem para fora, levantou no momento certo para libertar a mulher do fluxo de sangue. Deus, ele sempre age no momento certo. Nós que muitas vezes não entendemos o tempo de Deus. A quinta coisa que a gente aprende aqui é quando Jesus ele expressa lá aos discípulos, depois que ele repreende todas as coisas, ele diz assim, por que sois covardes? Vocês ainda não têm fé? É como se ele estivesse dizendo assim, por que vocês estão agindo como se fosse uma pessoa comum, sem esperança? Por que o medo te domina? Por que o medo te governa? Por que o medo faz você agir dessa maneira no desespero? Tem gente que está fazendo um monte de besteira aí por causa do medo. Medo de perder, medo de ganhar. As coisas, elas são comuns. Mas saiba de uma coisa, se eu permitir com que o medo venha me dominar, eu vou agir segundo o medo, não segundo o que é certo. Então não tenha medo. Tá ok? Mas amados, eu queria só compartilhar com vocês o que é que nós aprendemos nessa história toda. Primeiramente, é que eu preciso continuar. Tem muita gente que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seu filho, mas que precisa continuar porque a vida continua. Jesus disse, passemos, vamos dar continuidade. E Ele quer que você continue, não quer que você fique parado. Tenha perca. Eu perdi minha mãe, com 4 meses depois eu perdi minha irmã, e foi difícil, mas eu tinha que continuar. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que existe sempre a possibilidade dos inesperados. Vai acontecer, ninguém esperava essa situação global. Ninguém espera a morte. Teve um pessoal que conhecemos aqui, um empresário, outro dia eu fui comprar um produto lá na mão dele, e cheguei lá, procurei, conversava muito com ele, e eu perguntei ao filho dele, cadê seu pai? Ele disse, meu pai faleceu. E eu tomei um susto, porque eu não esperava. Ele era novo, eu digo, foi Covid? Ele disse, não, foi infarto. Aí a esposa dele, falei com a esposa dele, a esposa disse que ele estava na cama, brincando com o filho mais novo, carregando, aí botou o menino no chão, quando botou o menino no chão, tombou para o lado, e já foi sem condições de dar socorro a ele. Morreu no colo da esposa. Então os imprevistos acontecem. A gente precisa entender que nós não temos condições nenhuma de prever o que está à nossa frente. Apenas temos que continuar. Os percalços da vida, eles vão surgir sempre. Sempre vai haver algo inesperado, sempre. E teu coração precisa estar firme em Deus para que esse inesperado não te consuma nem te faça parar de andar. A terceira coisa que a gente aprende aqui é que não podemos permitir com que o medo venha nos governar. Você tem medo de arriscar, você muitas vezes tem medo de prosseguir, tem medo de sair, tem medo da violência, tem medo dos assaltos, tem medo de muitas coisas. Mas não deixe o medo te governar. O medo faz com que a gente fique freado.
e não consigamos mais avançar. Então aprenda que todo medo, ele vem para nos fazer voltar atrás ou nos impedir de continuar a andar. E não, Jesus disse assim, não temas. Precisamos estar continuamente andando e confiando nele. O medo não faz parte daqueles que conhecem a Deus. O medo tem que ser alguém para frear algumas situações, mas nunca pode ser um meio para nos impedir de andar. Então prossiga. E por fim, eu quero dizer para você que você, nessa situação toda, você não está só. Jesus está no barco com você, você tem seus amigos, você tem seus companheiros, você pode dizer, eu perdi tudo. Ninguém perde tudo. Sempre tem alguém. Jó, ele tinha perdido casa, perdido filho, perdido esposa, perdido todas as situações. Os amigos chegaram em volta dele. Mesmo assim, os amigos falando mal dele, todavia Deus era a favor dele, ele nunca estava só. E Jesus disse isso várias vezes, ele disse, eu nunca estou só porque o Pai está comigo. Então saiba de uma coisa, você pode até estar passando situação sozinho, você pode estar até internado em algum canto, você pode estar até enclausurado na sua quarentena aí, mas você não está só. Existe um Deus que olha por você e que vai lhe dar uma boa resposta a tudo que você procura. Um beijo no seu coração, fica com Deus e saiba de uma coisa, que o inesperado só Deus sabe. E o que nos aguarda não importa prosseguirmos. Que Deus abençoe, um feliz ano novo para todos vocês e que Deus abençoe.